galera, sejam bem-vindos ao FIAP Café 3.0, né, Lê? 3.0 já. A gente está aqui num novo formato, inclusive gravando vídeo, já que isso aqui era para ser um podcast, mas hoje a gente está empolgado porque o tema é muito legal, a gente vai falar de rock. A gente está aqui com o Daniel e com o Beze. Eles estão escrevendo um livro que pode, inclusive, ajudar vocês, viu? Fala o nome do livro, Daniel. Como o rock pode ajudar você a empreender. Olá, gente. Quem diria que você pode aprender com os ensinamentos do rock? Não tem uma coisa melhor, uma maneira melhor da gente tirar os ensinamentos do empreendedorismo do que esse, né? O que vocês encontraram nesses cases de rock? Muita gente, é curioso, engraçado até, porque não é uma coisa automática, né? As pessoas, elas não conseguem relacionar uma coisa com a outra muito diretamente. Mas na essência está tudo ali. Você consegue, acompanhando a trajetória de grandes caras do mundo do rock, que é o estilo que a gente mais gosta, tanto eu quanto o Beze, você começa a prestar atenção no que eles fazem, no que eles fizeram, carreiras com 30 anos, 40 acho exagero, mas 20, 30 anos, e você percebe ali que os caras, eles conseguiram usar de forma intuitiva ou não, muito de conceitos básicos, claro, mas conceitos do empreendedorismo, conceitos que podem ser aplicados em qualquer tipo de empresa, em linhas gerais, né? Então, acho que o bacana do livro é a gente conseguir mostrar, a partir da trajetória do Bruce Springsteen também, por exemplo, aliás, você mostrar como é que ele tem atenção ao consumidor, o que ele faz para cativar o consumidor, por que ele vem para o Brasil e de repente ele abre o primeiro show dele aqui em São Paulo, quando ele veio para o Rock in Rio, com uma música do Raul Seixas, né? Aí você começa a entender o que tem por trás disso. Pois é, eu tô tão empolgada aqui para falar de rock que eu cometi uma injustiça, nem apresentei o Leandro. Opa, tô aqui, viu? O Leandro, ele é professor da FIAP, diretor de AD, toma conta do Shift e depois a gente vai falar disso, né, Lê? Mas assim, como professor, o que você acha de ensinar empreendedorismo dessa maneira? Até esse projeto é sensacional, né? Esse livro é maravilhoso para todo mundo que a gente conta do livro. Todo mundo quer já comprar o livro, saber a mais, né, a respeito. E eu, como professor, educador, eu tenho uma dúvida que normalmente as pessoas têm também. Existem muitos conceitos de empreendedorismo, existem cartilhas de como empreender, né, como acertar. E o rock, a gente tem muita visão, não só o rock, mas a música como um todo, de que existe o propósito das bandas quererem tocar e fazer alguma coisa diferente e normalmente vai meio que à toa, né? Não existe uma preparação para aprender. Aí a dúvida é como que se explica esse sucesso empreendedor de tantas bandas, sendo que, na minha concepção, eles foram empreendendo sem querer. Tem uma entrevista que eu ouvi uma vez de um produtor e de um escritor de música chamado Desmond Child, que ele escreveu músicas pro Kiss, escreveu música com Bon Jovi, escreveu com Aerosmith. E ele falava que o Kiss tinha uma cartilha muito certa. Você só podia falar deles como vencedores, como super-heróis. Você tinha que conversar com os meninos, porque eles são mais fiéis assim, à música. Isso é o empreendedorismo já da banda. Eles sabem o que sabia para quem ele estava falando. Ele manteve essa posição na década de 70 inteira, quando eram mascarados ainda, falando assim, a gente tem o nosso consumidor, a gente sabe quem são eles e a gente vai falar para eles. E a gente vai mostrar que a gente é aquele cara que não perde nunca. É o cara invencível. Tanto que tem uma capa aqui, Destroyer, que é a primeira vez que eles aparecem de super-heróis. E depois eles fizeram história em quadrinhos, fizeram bonecos, filmes. Isso mostra uma visão empreendedora muito grande, assim, deles, que talvez seja o maior exemplo de banda empreendedora que a gente tem no rock. Esse é só um exemplo, mas a gente passa por vários outros. Ou seja, a gente subestima muito o trabalho dos músicos, né? Eu acho que é porque, na verdade, eles foram amadurecendo nesse ponto também, né? Eles foram... a gente fala tanto de inovação nas empresas, né? Que é preciso inovar, que inovar é legal, que você tem que inovar, porque se você não inovar você vai morrer, e muito disso é verdade. A indústria musical precisou se reinventar. E eles precisaram se reinventar, e isso atingiu, na verdade,
o produto principal deles. A gente fala de produto, tem gente que fica brava, mas o produto da indústria musical é a banda, e a banda precisou se reinventar. E é chover no molhado, muita gente sabe, mas os caras não conseguem mais ganhar dinheiro vendendo disco. Eles vão ganhar dinheiro de tantas outras formas, seja com a cerveja que leva a marca deles, o Iron Maiden, não sei se foi quem começou, mas foi talvez o exemplo mais bem acabado, ou que ficou mais famoso no mundo, né? No Brasil a gente teve Titãs, Paralamas, com cerveja, eles vão fazer show, eles vão entregar uma experiência diferente no show, eles vão fazer contrato para, enfim, cessão de marca para diversos outros produtos. Eles precisaram se reinventar. E aí você pode extrair daí um case completo de inovação, por exemplo. Então, se eu for fazer uma analogia, o público fizer uma analogia também, quando se tira o guitarrista de uma banda, quer dizer que ele foi um mau funcionário, é isso? Quando você troca um guitarrista, dá para se fazer essa analogia? Tem mais coisa envolvida, mas hoje eles estão cada vez mais profissionais, né? E não estão também, às vezes a coisa é muito de feeling, ou acontece a partir de um determinado ponto, né? Eu acho que todas as bandas que a gente aborda no livro e no curso, trazer para o curso, são bandas honestas. Eles fizeram a coisa verdadeira, porque senão eles não ficam. David Bowie, o artista, o Kiss, o Legião Urbana, Legião, Capital, eles foram honestos com aquilo no começo. Não era nada fabricado mesmo. Autênticos, né? Então, é isso. Porque surge, você não vai conseguir. Você tem alguns exemplos de boy bands antigas para entrar numa outra seara. Mas, assim, se você não for autêntico, se você não for original, se você não tiver principalmente talento, você não vai conseguir construir uma carreira de 20, 30 anos. Eu acho que quando a gente fala de empreendedorismo e a gente consegue extrair esses conceitos da trajetória deles, é porque isso vem com o tempo, você vai amadurecendo. No começo é 100% transpiração, é feeling, é emoção, é aquilo. E depois essas coisas de empreendedorismo elas acabam surgindo da trajetória deles, consciente ou não, né? A coisa também não é 100% empresa, né? Mas alguns aspectos ali eles aparecem. Uma frase do Moby falando sobre o David Bowie que fala, ele inovou em tudo, ele tinha personagens diferentes, ele fazia acontecer, ele se ligou ao teatro, à vanguarda, mas se não tivesse a música, que é o principal, ele não chegaria onde ele chegou. Então eu acho que é um casamento dessas duas coisas que a gente tenta trazer para o curso também, que é o talento junto com a transpiração. As duas coisas você precisa ter, né? Eu acho que você precisa ter uma visão diferente, porque hoje em dia você tem muita informação e você precisa encontrar alguma coisa diferente no meio do caminho. Eu acho que as bandas se beneficiam muito quando elas conseguem montar uma cena. E isso a gente tenta trazer também para as novas startups, porque isso é o conceito de um pouco daquele conceito de que você não precisa esconder uma ideia, é até melhor que você, porque nossa, eu tenho uma ideia que vale $1 milhão hoje não vale mais nada, né? Mas assim, eu tenho uma ideia de 10 milhões de dólares e eu vou guardar ela para mim aqui na minha caixinha, não vou falar para ninguém, porque um dia eu vou dominar o mundo. Isso, quando você começa a conversar com esses caras de startup, um pouco do que aconteceu lá no Vale do Silício, na Califórnia, é de que você, quando compartilha, você acrescenta. Então, eu tenho uma ideia que eu estou, de repente, enxergando um público vender para o consumidor final, por exemplo, e alguém vira e fala, cara, mas isso aqui vai te dar um gasto que você não vai conseguir tirar do papel. Se você começar a vender para a empresa, porque olha esse caso aqui, parecido, não sei o quê, você agrega. Eu acho que aí que começa a transposição das coisas, tá vendo como a coisa acontece? Como é que a música pode você extrair conceitos de empreendedorismo? Esse é um caso. Você simplesmente entender essas duas coisas, elas funcionam muito parecidas, né? Então, assim, dizem que o empreendedor é o novo rockstar, né? Porque hoje antigamente todo mundo queria montar uma banda, hoje todo mundo quer ter uma startup. É mais ou menos por aí. Vocês podem dar um gostinho, assim, de um case brasileiro? Pode falar. Fala do Legião Urbana. A Legião, a gente tem uma banda que explodiu, assim, no Brasil em 85, mais ou menos 86, né? Com o primeiro, o segundo álbum. E para eles se manterem no topo, eles tinham um problema sério, que era o Renato Russo, que era um vocalista problemático, que tinha todas suas intempéries. E o que eles faziam? Eles diminuíram o número de shows. Basicamente, se você pensar numa empresa que está tentando se manter ali em cima,
e não precisa estar sempre agredindo, sempre ali estando... Né? Sentir mais a experiência de que cada conquista cada show para eles era uma coisa espetacular, assim, eles não tinham aquela fissura, vamos tocar no automático. Hoje, essa semana tem 10 shows, então vamos lá fazer a mesma coisa. Então, eles sentiam muito a intensidade da coisa de estar no palco. E a discussão que a gente faz, por exemplo, na Legião Urbana, que é uma discussão que vale basicamente para qualquer tipo de banda que explodiu do jeito que eles explodiram, é o que acontece com muita empresa, que é esse processo do crescimento, de você, de repente, começar a faturar muito, começar a ganhar muito dinheiro, começar a ser reconhecido, começar a ser procurado. E a coisa mais difícil, e pode parecer um clichê, porque na verdade existe um clichê em torno disso, né? Você chegar ao topo é mais fácil do que se manter, mas isso é 100% verdade. Você tem casos de empreendedores, de empresas, que os caras começam a perder o quê? A qualidade, essa intensidade que você falou, essa experiência do show. Porque o negócio fica tão grande que ou o cara consegue delegar, e aí você entra na questão de conseguir achar uma equipe boa para conseguir entregar a mesma coisa que você entregava para 10 milhões. E outra, tem produto, e aí a gente falando especificamente de empresa, tem produto, tem serviço que você não vai conseguir. Como vocês citaram, o grande problema deles era o Renato Russo, né? Então... Não é o problema, é que a vida não é linear, né? As coisas acontecem. Principalmente a dele. E ele sentia muito a vida acontecendo, muitos problemas. E dali saíram muitas letras também, né? Ele conseguia ter... se identifica. Não fala um adolescente que vai escutar aquilo até hoje, e é outro aspecto de sucesso, é a perenidade. Eu falo essas palavras mais difíceis devagar para não errar, mas é isso mesmo, é a capacidade de você falar com um jovem hoje que tem 14 anos, e ele se emocionar talvez da mesma forma que um jovem de 14 anos lá em 84, 85, 86. Quanta coisa aconteceu, o mundo hoje é diferente absurdamente, a velocidade das coisas ela se tornou muito grande. E continua vendendo, né? Isso é impressionante, né? Ou seja, em termos de negócio. O catálogo vende muito ainda. É uma analogia até com o Queen, né? O Queen acho que também tem um pouco disso, ou estou errado? Os Beatles, né? Eu acho que é uma comparação que dá para fazer do que a Legião representou para uma geração aqui no Brasil. É claro que os Beatles, uma esfera mundial, maior, mais genial, mais tudo, né? Porque visceral. Você não consegue bater, nenhuma banda consegue bater os Beatles. Mas veja os Beatles agora, final do ano, Spotify divulgou que o catálogo deles ia estar disponível. As pessoas pararam o que estavam fazendo e foram lá no Spotify, deixa eu ver se é isso mesmo. Você viu isso, começou a rede social. Cara, por mais que você faça uma campanha de divulgação, um esquema todo de divulgar isso para o mundo inteiro na mesma hora, são as pessoas que fazem esse boom. E as pessoas espontaneamente começaram a falar, nossa, que legal, nossa, vai estar tudo lá, não sei o quê, porque não estava até hoje, não sei o quê. É que interessante, aqui pensando, fazendo uma analogia, né? Hoje tem um tema muito profundo, né, Gi, a respeito de empresas, são as organizações exponenciais. Sim. Elas crescem, elas se espalham muito devido à tecnologia, né, mas muito devido às pessoas gostarem realmente de espalhar aquela novidade, tal como, né, Uber, Airbnb, Spotify, vários outros. Então quer dizer que as bandas já trabalham dessa forma exponencial, o crescimento sempre foi dessa forma, né? Sempre foi. Talvez alguém, se você for entrevistar o CEO, o criador, não sei, do Spotify, talvez ele possa falar que em algum momento isso faz sentido. Ou se você joga essas duas coisas para ele, faz todo sentido. Porque as pessoas compram não só o produto, elas compram a empresa, né? Legal. Mas voltando então para a música, eu acho que para fechar o nosso bate-papo, eu queria falar de uma pessoa que também emocionou gerações e gerações e a gente percebeu isso agora que ele morreu, o David Bowie. Conta um pouquinho pra gente desse case. Eu acho que o Bowie não tinha como não entrar nas discussões do livro e do curso, né? Porque é um cara que sempre, ele não tinha amarra nenhuma, ele via muito à frente, é o que as startups buscam. O que ninguém está fazendo? Que eu posso levar e fazer com que a pessoa se apaixone por aquilo. E ele não tinha medo de errar, de ousar, de estar à frente, de estar na vanguarda, né? Isso, assim, ancorado com uma música, melodia e referências
Por exemplo, ele gravou Space Oddity antes do Homem ir à Lua. Ele sabia que o Homem ia chegar. Então ele já gravou antes. E virou o tema do Homem chegando à Lua. Virou uma coisa muito visionário, marcante, assim. É visionário. Ele sempre foi. Os lançamentos também. Até a morte dele agora, ele sabia que ia morrer e ele fez um disco póstumo. Exatamente. Sabe? Ele conseguiu fazer um aniversário, ele lançou um clipe, ele lançou um disco e morreu na mesma semana. É um cara... Pra ter uma ideia do que era esse cara. É impressionante, assim, como empresário, como empreendedor, como visionário, como um cara que significou muito para as pessoas e que as pessoas sentem, né, todo o legado. E falando de empreendedorismo, qual é a maior lição que ele deixa, então? Não tenha medo, erre logo, né? Aquele conselho básico. Não ter medo de errar, e isso é muito difícil, porque é legal a gente falar aqui, né? Não tem medo de errar. Quando está envolvendo o seu sonho, o seu dinheiro, a outras pessoas, porque você é casado, você tem filhos e todo mundo entra no mesmo barco, mas eu acho que o que o Bo ensina é que você, primeiro, não pode ter medo de errar. Outra coisa é tentar enxergar além. Eu acho que isso é até o principal. O que todo mundo faz é o que todo mundo faz. O que está na rede social, a gente estava conversando até antes, né? O que todo mundo faz está na rede social e todo mundo está vendo. Ir além é muito mais difícil. Inovar, de novo, para voltar a um tema que a gente já falou, é muito mais difícil. Eu acho que tem um paralelo com o curso que a gente vai dar aqui na FIAP também, de tentar inovar, de fazer uma coisa diferente. Ter uma banda tocando junto, dar aula, ter um livro que a gente vai distribuir como material didático, ter todas as guitarras, discos e uma cenografia bacana que lembre, assim, que você tá... Para você tentar imergir naquelas horas que você tá no curso e a gente está falando e tendo essa troca, você se sentir mesmo pertencendo àquele momento, àquele cenário do rock, sabe? A gente vai tentar fazer de todas as maneiras com que a pessoa se sinta confortável e dentro de um cenário que misture e esteja com essa interseção do rock e empreendedorismo mesmo. A gente vai ter então o curso Shift, né? Em breve, né, Lê? Conta um pouco do Shift para eles. Essa ideia, né, que o Daniel e o Bess trouxeram aí pra gente do lançamento do livro nos deu essa ideia empreendedora também, né? Essa startup de fazer um curso de curta duração, 12 horas, né, de curso, ocorrendo numa sexta ou um sábado inteiro, justamente para mostrar ao público interessado possibilidades de empreender. E quando você trabalha cases, principalmente focado em rock, não sou roqueiro, não, focado em banda, né, podemos dizer, que aí a gente vai focar em bandas de rock efetivamente. Então, é uma possibilidade para quem quer empreender e também para bandas que querem empreender. Então, esse curso ele vai fazer esse mix, né, de pessoas que estão querendo empreender, mas não estão entendendo ou buscando cases, né, de sucessos em sucessos e assim por diante. E aí nós vamos ter vários diferenciais, né, nesse curso, né, além da banda, né, vamos ter também a distribuição dos livros autografados, né, espero, assim, né. Se alguém quiser. Já que a gente falou tanto de experiência, né, é isso que o Shift vai propor. Exato, eles vão trazer pessoas também contando outros cases, né, e além também de ter um ambiente totalmente diversificado, diferente, com muitas dinâmicas, né, que produzem, que permitem, né, que o interessado realmente aprenda a respeito e saia com alguma coisa no papel de fato já. Eu acho que tem muita gente que tem medo de olhar para livros bem mais didáticos de empreendedorismo, assim. No meu caso, também é uma linguagem assim que me dá uma certa... que palavra? Te afasta. Sem ofender. Sem ofender é difícil, mas... porque eles são... Assusta um pouco, assim, e a gente tentou, eu acho que conseguiu com o livro, vai conseguir com o curso, tirar um pouco dessas camadas, assim, de dificuldade que a pessoa tem para chegar e mostrar que não é fácil. A gente teve um trabalho para conseguir juntar esses cases todos e fazer esse paralelo. Fazer essa ligação é muito difícil, mas o que a gente quer passar é que as pessoas elas podem se inspirar, na verdade, em qualquer coisa. E o que
talvez seja mais fácil, quando ela gosta de algum assunto, de algum tema, ela conseguir entender quando você fala de consumidor num desses livros tradicionais, e eles têm a sua importância e eles ajudam muita gente, é que você sente falta, às vezes, de como é que isso eu trago para a minha vida. E quando você fala do Bruce Springsteen, se você gosta, você naturalmente consegue entender aquele conceito. Então, e reforçando, são conceitos básicos, mas de inspiração, de coisas que as pessoas efetivamente podem usar para aplicar. A gente não vai dar ideias de negócio, mas a gente vai dar caminhos para a pessoa conseguir enxergar uma ideia bacana. Oh, legal. Mais informações sobre o curso vocês encontram no site da FIAP, na área do Shift, né? www.fiap.com.br/Shift. Exatamente. Vocês encontram mais informações lá. E para quem quiser saber mais sobre rock, entre em contato com a gente, manda uma mensagem se quiser saber de mais cases e quem sabe você pode até participar do curso, tá bom? Então obrigada, o FIAP Café 3.0 vai ficando por aqui e a gente se encontra